Shalom Adonai, 11º dia, isso aí! Já isso não dá pra fazer mais na mão, né? 11º dia, 11 dias desses nossos 30 dias de mãos levantadas. Ó, já curta aí o canal, já acione o sininho para receber aí novos vídeos, né? Quando a gente fizer uma live, fizer um upload, você já está aí por dentro, ó, e já tá entrando aí o povo. Muito bom, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Seguimos, né? Cada dia um dia diferente. Cada dia um horário diferente. Tem dia que a gente tá conseguindo fazer de manhã, tem dia que a gente tá fazendo de noite, né? Então vamos tocando nosso barco aí, sempre firmes e fortes. Hoje, né, nesse nosso 11º dia. Como eu sempre falo com vocês, ó, vai mandando aí para pelo menos umas 10 pessoas. Manda aí para pelo menos umas 10 pessoas esse link para que a gente possa aí abençoar mais pessoas aí em nome de Jesus. Né? Esses últimos dias, né, esses primeiros 11 dias, temos falado bastante sobre família e relacionamento, né? Tem sido a nossa tônica aqui nesses primeiros 11 dias, desses 30 dias de mãos levantadas. Então hoje o texto está lá em Atos capítulo 11, versículo 14, que fala o seguinte: ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Eu gosto muito desse texto de Atos 11, 14, primeiro porque, como a gente disse, a gente está tratando aqui da questão da família. E apesar de sabermos de que a salvação ela é individual, a gente tem que entender sobre isso. Filho de crente não é crentinho, né? A gente sabe que cada um tem que seguir a sua linha de crescimento e desenvolvimento com Deus, mas a gente tem que compreender também que Deus faz uma vocação com a família. Eu gosto muito desse texto, mais uma vez, porque é Pedro aqui conversando algumas coisas sobre a igreja, o que se deve, o que se não deve fazer, e principalmente algumas coisas que ele via que era necessário tomar algumas posições, né? E quando ele fala aqui da casa, é algo que a gente precisa compreender muito bem. A gente falou bastante ontem sobre Abraão. Se você for ver, a chamada era de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, para onde eu te mostrarei. Mas você conhece a história, sabe muito bem disso. Abraão não sai sozinho, né? Ele sai com sua esposa, né? Depois ele viria a ter seu filho, né? Então ele sai da sua parentela, pai e mãe, irmãos. Mas ele leva a sua casa, ele leva a sua família, leva empregados, né? E começa a fazer as suas peregrinações. É interessante que você vai ver depois também que, assim como Deus chamou Abraão, Deus chama seu filho, Isaque. E assim como Deus chamou Isaque, chama depois seu filho, os filhos desses, né? E assim, sucessivamente falando, eles vão estar trabalhando ali a partir disso. Então, apesar de a chamada de Deus, o propósito de Deus, a salvação seja individual, Deus também trata com a família dentro do seu propósito. É algo que a gente precisa conversar. Nunca desvincule o seu chamado pessoal, a sua questão de salvação, da sua família, da sua casa. É algo que a gente precisa compreender muito bem. Eu vejo muitas pessoas que cometem um erro terrível. Elas querem servir a Deus, e querem mesmo, sabe? Eu não vejo falsidade no coração dessas pessoas. Elas querem de fato servir a Deus, mas não querem trazer a sua família com elas, sabe? Elas querem servir a Deus, às vezes passam ali horas dentro da igreja mesmo, templo, né? Passam horas dentro da igreja e não entende. Há problema nisso, Rodrigo? Não, problema nenhum. Sua família está com você? Esse que é o negócio, sabe? Esse que é a grande situação. Você quer servir, adeque a sua família. Eu, por exemplo, agora na minha igreja, a minha igreja agora tem 4 cultos no domingo, é manto, eixalabras. Mas eu tenho 3 filhos, né? Uma de 9, uma de 5, né? E um de 2, né? E aí eu tenho que entender, será que eles vão conseguir ficar o
12 horas ali na igreja? Óbvio que não, né? Então o que eu faço? Levo eles, a gente assiste as primeiras sessões, depois deixo eles, ou com a minha esposa, ou com sogra, né? E ali a gente vai tocando a vida e eu vou cumprindo a minha carga horária que tem que ser feita. Mas é interessante você ver que você tem que coadunar as coisas, sabe? Coadunar. Eu, por exemplo, muitas vezes não consigo ir no culto da noite durante a semana, por alguns motivos. Primeiro, por causa de trabalho. Geralmente fica com a minha esposa, os meus filhos, e às vezes tem essas situações. Segundo, porque os meus filhos estudam durante a semana, eles dormem muito cedo. Aqui em casa, 7 horas da noite, filho, já tá todo mundo roncando. Por exemplo, agora já são 10h30, tá todo mundo roncando já, entendeu? E é ruim tirar esse ritmo deles. Então, às vezes, durante a semana também tem essa situação. Além do meu trabalho, tem essa situação deles. A nossa família é o nosso primeiro campo missionário. A gente tem que compreender muito isso. Jesus mesmo, ele diz uma coisa que eu acho muito legal. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É claro que a alma aqui fala da questão individual. Mas não existe indivíduo sem um grupo social. Não existe um indivíduo que não interaja com outros indivíduos, né? E o primeiro grupo social que nós interagimos na vida é a nossa família. Né? Seja você com pai, mãe, irmãos, né? Ou seja você com avós, irmãos, sobrinhos, né? E algumas outras coisas, mas aqueles que estão debaixo do nosso teto, esse é o nosso primeiro grupo social. Então não tem como você querer levar uma vida ministerial se você não considerar a sua família. Ou às vezes você pode até tentar. Você pode até tentar, mas isso não dura muito tempo. Eu conheço muitos pregadores de sucesso, de renome, que nos púlpitos são fantásticos, mas dentro de casa é um fracasso. O que adianta? Sabe? Você ser uma pessoa que arrebenta aí na oratória, mas dentro de casa seus filhos não têm um tempo de qualidade com você, sua esposa não tem um tempo de qualidade com você, ou você é uma pregadora, mulher, e o seu marido não tem um tempo com você em casa, seus filhos também não têm um tempo de qualidade com você em casa. Não adianta. É algo que nós precisamos compreender muito bem. Nesses 30 dias eu estou percebendo Deus direcionando muita gente para a questão, e daqui a pouco a gente vai entrar sobre isso especificamente, sobre ministério. Ah, Rodrigo, nem crente eu sou. Esquenta a cabeça não, Deus vai te alcançar. Ministério também fala sobre aquilo que é a nossa função, nosso propósito de vida. Nem sempre o nosso propósito gera um ministério, mas grande parte do ministério tem a ver com a nossa vocação de vida. E eu vejo muitas pessoas se equivocando nisso, de que elas têm que servir a Deus e deixar a família de lado. Que negócio é esse, cara? Não existe isso, meu irmão. Não existe isso, minha irmã. Sabe, você tem que enganjar a sua família naquilo que você faz, naquilo que você realiza. Independente se você é pastor, pastora, bispo, apóstolo, querubim, semideus, Jesus Júnior, seja o nome que você queira dar. Sabe? É importante você envolver. Eu dialogo com muitas pessoas de outras religiões. Principalmente pessoal de igreja católica, alguns espíritas, eu tenho muito contato com gente espírita, kardecistas, e eu vejo que isso é um problema que não é só do cristianismo, não é só do povo evangélico. Pessoas que são de outras religiões também costumam ter muito esse problema, sabe? O cara começa a viver ali pastoral, missa, parte de um monte de coisa, e a família vai ficando de lado. O cara vai lá, é Ogã, por exemplo, né? Ogã é o cara que faz os batuques lá. Aí o cara vai lá para uma sexta-feira, hoje é sexta-feira, né, inclusive. O cara vai lá para sexta-feira. Em tese, ele começaria às 7, terminaria lá às 10 horas. Aí, de repente, vira uma quimbanda. O cara vira meia-noite lá e... E aí, filho? O cara que é casado. O moleque é casado. O cara que tem filho. Como é que vai ser isso? Toda sexta-feira vai ficar lá, sai de casa às 6 horas para chegar às 7 e só vai voltar depois de manhã, no outro dia, de madrugada. Então você vê que isso não é uma exclusividade só do protestantismo, né? Do povo evangélico. Não, isso é de todas as religiões. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu não estou aqui querendo dizer que você não deva
se enganjar no ministério, se enganjar ali na sua religião, fazer as coisas. Não, não, não. Muito pelo contrário. Você tem que fazer mesmo. Mas busque envolver a sua casa. Hoje, por exemplo, eu tenho uma coisa muito interessante. A minha filha canta no Ministério Infantil da igreja. A minha do meio participa da programação. E o meu mais novo, né, tem 2 anos e não pode participar. A minha esposa, por exemplo, é líder de célula. Eu sou pastor, profeta na igreja também. Então, você vê que toda a nossa casa está envolvida. Toda a nossa casa tem alguma participação, ou atuante ou participante dentro do ministério. E isso é importante demais. É você envolver toda a sua casa nas atividades que você faz. E não deixá-los de lado, não deixá-los à parte. Como eu disse, a salvação é individual, mas existe um propósito de Deus na família. Existe um propósito de Deus em tratar você com aqueles que estão ao seu redor. Você já parou para pensar por que você está na família que você está? Por que você nasceu nesse grupo? Eu converso com muitas pessoas e é interessante ter uma amiga minha que ela é vidrada em década de 70. Tem 20 e poucos anos, mas ela é vidrada em década de 70. Você nasceu na época errada, que sei lá o que lá. Agora, por que ela é vidrada na década de 70? Porque os pais dela só ouvem Motown, só ouvem Tim Maia, só ouvem Jorge Benjor. Então, bem na verdade, apesar dela falar que nasceu na época errada, ela não nasceu na época errada, ela nasceu na época certa. Só que ela foi influenciada pela família dela a gostar de um período que ela nunca viveu. Né? Ela é fruto dos anos 2000 e vive ouvindo músicas da década de 70, 60. Mas por quê? Porque ela nasceu em um grupo familiar onde isso é muito apreciado. E isso se tornou uma marca na vida dela. Então, olha como que a família ela tem um peso na vida da gente. Eu conheço pessoas que às vezes elas falam assim, eu não tenho influência da minha família, eu quero distância, eu quero fazer tudo o contrário do que a minha família fez. Isso é influência. Porque a família seguia num caminho e fala assim, não, eu quero seguir para outro. Sem crise, a sua família te influenciou. Ela segue um caminho que você não quer seguir. É influência. Você quer seguir um caminho diferente. Eu vejo que as pessoas mais felizes, elas geralmente envolvem a sua casa no seu trabalho. Tem um cara que eu gosto muito de acompanhar, o nome dele é Geraldo Rufino. Geraldo Rufino é um camarada que eu acho muito interessante, porque toda a família dele está dentro da empresa dele. O filho trabalha para ele, a esposa trabalha para ele, a filha trabalha para ele, o genro trabalha para ele. Ou seja, ele criou um dos grupos de caminhões de mais sucesso no Brasil, se eu não me engano, é o maior grupo, né? E por que ele consegue esse sucesso? Porque toda a casa dele está envolvida. E tem lá as leis trabalhistas, né? São empregados, ganha salário, tem horário de entrada, horário de saída. Não é esse negócio de, vamos entrar e tem hora para entrar e não tem hora para sair. Não, não, não. Tem a questão de família. Mas isso que é interessante. Eu acho muito legal. Tem um outro cara que eu gosto muito de acompanhar. É o... Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Geração de Valor. Caramba, li os livros do cara, esqueci o nome do cara. Flávio Augusto, lembrei. Ele é diferente. Os filhos dele são adolescentes, né? Óbvio que não trabalham com ele, mas a esposa dele é envolvida com ele na questão do trabalho. E ele, apesar dos filhos que são adolescentes não poderem trabalhar com ele hoje consegue gerenciar muita coisa de home office. Então ele passa muito tempo com os filhos. Então, apesar dos filhos não trabalharem com ele, até pela idade, mas ele passa muito tempo com eles. Ou seja, o tempo de qualidade dele com a família dá bons resultados na empresa. Pegou isso aí ou não? Então, eu vejo que as pessoas que têm muito fracasso, são infelizes, é porque não conseguem envolver com a família. Você vai ver um camarada, às vezes, que pega um trabalho aí de 7 a 5, né? Tem que sair de madrugada para poder bater ponto, volta. O tempo dele diário com a família é muito pouco. Entende? E às vezes no final de semana tem que trabalhar também. Eu sempre falo com as pessoas, sempre. Você vai trabalhar, você precisa de dinheiro? Você precisa de dinheiro. Mas dá uma olhada na questão, na qualidade de vida que esse emprego vai te gerar.
Às vezes vale a pena, escute o que eu vou falar com você, isso é muito importante. Às vezes vale a pena você ganhar um pouco menos, mas que você consiga ter um tempo de qualidade com aqueles que são da sua casa, do que você ganhar rios de dinheiro, mas você tem que se matar no trabalho. Não adianta. Quer ver um exemplo? Ah, isso aqui é legal de falar. Ah, que os bilionários do mundo tal. Olha quem são os bilionários do mundo hoje. Jeff Bezos, divorciado. Bill Gates, divorciado. Elon Musk, divorciado. E com filho aí, esse último, né? Com um monte de filho aí espalhado. O que adianta? O cara atingiu o ápice ali da questão financeira, né? São considerados bilionários, né? O Elon Musk, então, se eu não me engano, estava entre ele e o Bezos, né? Entre serem os homens mais ricos do mundo, mas eu acho que hoje ainda é o Elon Musk, né? Não sei, estava variando entre o Elon Musk e o Jeff Bezos. E eu acho interessante que, beleza, eles atingiram um patamar de segurança financeira. Mas a família dos caras é detonada. Sabe? Todos eles divorciados. Todos eles com histórico de problema com família. Todos eles com histórico de muitas vezes de abandono de filhos, né? Como é que é o nome do cara da Apple? Ai, meu Deus. Como é que é o nome do cara da Apple? Me lembra aí, alguém escreve aí o nome do cara da Apple. Caramba, como é que o nome do cara foge assim, né? Enfim, esqueci o nome dele aqui agora, o cara da Apple aí. Ele deixou a esposa grávida para poder focar nos negócios. Caramba, como é que é o nome do cara, mano? O cara da Apple, lá o criador da Apple. Puxa vida, esqueci. Enfim, né? Se você for ver também o da Microsoft, o Bill Gates também tinha um relacionamento, mas se divorciou recentemente. Deve ter uns 3, 4 anos que ele também se divorciou. Então, vale a pena? É isso que a gente tem que parar para pensar. Eu acho que desses bilionários, acho que um dos poucos que casou e não divorciou, eu acho, que é o Mark Zuckerberg, que é o dono, inclusive, desse sistema que nós estamos falando aqui, que é o Instagram, Facebook, agora virou Meta, né? Só não é dono ainda do YouTube, mas dos outros ele é dono, né? E casou, né? Acho que tá para nascer, ou se é que já não nasceu o filho dele, né? Esse ano. E foi um dos poucos ainda que eu vejo que são bilionários, mas que não se divorciaram ainda. Agora, olha que interessante. Mesmo o Zuckerberg, que é bilionário, ele passa um tempo muito grande com a esposa dele, que é inclusive uma oriental, né? Ela veio da Ásia, esqueci qual país que ela veio, e eles passam um tempo assim muito bacana juntos, né? Isso é que é legal. Agora, quantas pessoas que não conseguem ter um tempo de qualidade com a família? Ganham às vezes 7 mil, 10 mil reais, mas vai ver a família só no domingo. Quando vê? Quando vê. Né? Eu tenho exemplo de muitas pessoas que são excelentes, gente. Pessoas que são muito boas. Sabe? Pessoas que são carismáticas, agradáveis, boas de conversa, mas passam às vezes 10 horas, 14 horas de jornada de trabalho diária. 14 horas de jornada de trabalho. Eu tenho alguns amigos meus, discípulos, que trabalham com hospital, sabe? São enfermeiros, são médicos, alguns que são engenheiros. O cara passa 14 horas dentro de uma fábrica, meu irmão. 14 horas dentro de uma fábrica. Ganha um bom dinheiro? Ganha. Seus 25 mil, 30 mil. Mas o que adianta? Às vezes, vira e mexe, tem que conversar porque não está se relacionando com o filho, não está se relacionando com a filha, não está se relacionando com a esposa, ou às vezes a esposa está tendo um problema, né? Por quê? Porque não está tendo essa interação. Então, voltando para o ministério, né? Fui para o lado de trabalho aqui. Mas é para alguém tem que ouvir esse negócio aí. Cara, para pensar um pouco, mano. Eu me lembro que hoje eu tenho a minha empresa, né? E, na verdade, tenho algumas empresas. E eu me lembro que uma das coisas que me fez sair do meu trabalho, eu trabalhei durante 10 anos numa ONG, ganhava um bom salário, cara. Ganhava um dinheirinho bom, né?
Mas eu vejo que hoje foi a melhor decisão que eu tomei, porque mesmo nos meus piores momentos como empresário, era melhor, né? Inclusive financeiramente falando, do que meus melhores momentos quando eu era empregado, né? Mas uma das coisas que me fez, tipo assim, bater o martelo, assim, não vou ficar mais aqui, bater ponto, né? Não vou ficar mais aqui cumprindo horário, foi que a minha filha estava para nascer, né? E aí, quando a minha filha estava para nascer, cara, eu tinha jornadas de trabalho de 15 horas dia. Que isso, Rodrigo? 15 horas, cara. Chegava às vezes 7 horas da manhã no trabalho, era 10 horas da noite, eu ainda tava lá, ó. Trabalhando com cultura, né? Cultura não tem dessas coisas. E quando a gente tem que trabalhar fora, fui muito pro Espírito Santo, fui muito para Três Rios, Rio de Janeiro, viajei pra caramba, foi top, bacana, experiência muito legal. Mas, né, quando você é solteiro é uma coisa, quando você é casado é outra, quando você é pai é outra. Então uma das coisas que me fez pensar muito foi isso, foi assim, caramba, cara, será que eu quero continuar nessa vida, ganhar um dinheiro, mas passar aí por semana 2 horas, 3 horas com a minha família? Não dá, entende? Não dá. É isso que eu falo com você. Priorize isso, sabe? Entenda que a salvação chega para você como pessoa, mas vai alcançar toda a tua casa, vai alcançar toda a tua família, em nome de Jesus. Bênção, gente! Ó, vou dar aí 2 minutinhos para você mandar ainda para mais algumas pessoas, que eu quero orar por você e orar especificamente pelo seu trabalho e a sua família. Porque se você hoje passa aí longas jornadas de trabalho, Deus vai te dar um trabalho que você vai poder passar tempo de qualidade com a sua família. Se você é solteiro, você vai passar um tempo de qualidade com seus pais, com seus irmãos. Se você é casado, você vai passar um tempo de qualidade com seu cônjuge. Se você é pai, mãe, você vai passar um tempo de qualidade com seu cônjuge e com seus filhos. Eu vou orar por isso. Então, mande aí para pelo menos aí mais algumas 10 pessoas e escreva. Escreva aí também, tem sido muito legal ler aí os pedidos de oração de vocês. Escreva aí também o que você está precisando nessa área. Você sabe que eu tenho encontrado com muitas pessoas hoje que o problema delas não é trabalho, sabia? E nem dinheiro. Não tô falando aqui de gente que ganha rios e tá rico. Não, não, não. Tô falando de gente que às vezes ganha aí 2, 3 salários mínimos, tá vivendo uma vida boa, né? Tranquila, mas o grande problema é que não consegue ter um tempo bom com a família. O cara trabalha igual um cachorro condenado, louco lá, mantém as contas em dia, mas não consegue passar um tempo com a sua casa. E muitos têm falado comigo, será que vale a pena, será que não vale a pena? Eu sempre falo com vocês, de verdade. Se você tiver que ganhar menos, mas você passar um tempo melhor com a sua casa, faça isso. Eu sempre falo que é bom empreender, né? Empreender, porque o brasileiro não tem essa cultura, sabe? É difícil. O brasileiro não tem essa mentalidade empreendedora. Às vezes você vai ganhar muito mais empreendendo do que você batendo cartão todo dia. Mas, enfim. Mais algum pedido de oração, gente? Escrevam aí seus pedidos de oração. Deixa eu ver aqui o pessoal que está escrevendo. Josilé, paz, pastor, paz. Fala, primo. Everton, meu primão aí, ó. Direto de Minas Gerais. Vai escrevendo aí seu pedido também, se tem algo que você queira. Acho que já li tudo aqui que o pessoal colocou. Sim. Tem gente que às vezes pergunta, né? Rodrigo, mas por que você não marca um horário e faz todo dia aquele horário? Não dá, gente. Não dá. Às vezes eu me programo a minha semana, tenho alguns compromissos que eu consigo rearranjar, outros não. Hoje mesmo eu estava numa reunião da Secretaria de Direitos Humanos da cidade. Pensei o seguinte, não, eu vou ficar lá até meio-dia, 11h20, 11h30, no máximo meio-dia. Acabei que eu saí de lá, era quase 2 horas da tarde, que a gente teve depois de uma reunião lá que a gente está fazendo um plano, construindo um plano, né, de direitos humanos aqui da cidade. Ainda teve mais uma conversa com a secretária que foi muito boa, tal, mas que tomou uma boa parte da tarde. Depois tinha aula, hoje dei aula ainda, treinamento de profetas ainda hoje, né? Então a gente tem que entrar quando dá. E geralmente essa semana o que tá dando é de noite.
Nos outros dias eu ainda estava conseguindo fazer de manhã, mas agora tá sendo de noite. Bom, vamos orar, finalizando, como eu sempre gosto de dizer, não gosto de ficar aqui mais do que meia hora. Não gosto de ficar aqui com vocês 25, 30 minutos no máximo aqui com vocês. E todos os dias estamos aqui no meu perfil do Instagram, Rodrigo Matias 7, em algum horário do dia. Entre meia-noite de um dia, meia-noite e um de outro dia, pode ter certeza que em algum momento entro aqui no meu perfil do Instagram, Rodrigo Matias 7, e depois a gente faz o upload no YouTube, no Telegram lá também, que você pode assistir depois com calma, com tranquilidade, cada uma das palavras desses devocionais, né? Que a gente tem dado, essa conversa que a gente tem trabalhado aí. Vamos orar, quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que tua graça, tua bênção, teu poder esteja, permaneça sobre cada vida. Que o Senhor possa, meu Pai, estar direcionando cada um deles, debaixo do seu propósito, debaixo da sua graça. Não sei o que eles têm enfrentado, se é algum problema familiar, se é alguma questão de trabalho, às vezes até ausência de trabalho, mas eu creio que o Senhor pode ouvir cada oração, que o Senhor pode ouvir cada pedido. Dê aos teus filhos condições de sustentarem a casa deles, mas terem um bom tempo com a sua casa, com a sua família. Que o Senhor dê a eles condições, sim, de trabalharem, pagarem suas contas, mas também terem um tempo de lazer, um tempo de qualidade com os seus familiares. Ah, Deus, nós não nascemos só para poder viver de trabalho. Não, 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 não. Nós nascemos para ter prazer no trabalho e também, meu Pai, nos relacionarmos com as pessoas. Que o Senhor possa fazer isso sobre cada vida. Que a tua bênção, tua graça, teu poder esteja sobre cada vida, seja ampliada sobre cada vida. Mude cada realidade, meu Deus. Eu oro por isso. Mude cada realidade. Hoje, por exemplo, dia 11 de agosto é dia do advogado. Quantos são essas pessoas, meu Pai, que investem seu tempo na defesa, na causa de outras pessoas, às vezes leem processos até altas horas da noite e muitas vezes pagam um preço com a sua família por conta disso. Ah, meu Pai, tantas são as profissões, metalúrgicos, médicos, professores, pedreiros, tantos são aqueles que muitas vezes investem muito tempo ali no seu trabalho, mas não conseguem ficar ali com tempo de qualidade com a sua família. Derrama da tua graça sobre a vida deles em nome de Jesus. Amém. Pergunta aqui. Quem perder sua live fica gravado em algum outro canal? Fica. Quem entrar aqui no meu Instagram, @RodrigoMatias7, tem um linkzinho no meu Instagram. Aí tem todas as minhas redes sociais. Fica lá no YouTube e no Telegram. Você pode estar seguindo lá. Principalmente no YouTube, a gente coloca lá tudo lá debaixo da graça de Deus. Então terminou aqui, não fica aqui no Instagram, mas depois eu faço lá o upload lá pro YouTube. Beleza? Gente, até amanhã. Já tá dando quase meia-noite aqui. Eita labras. E amanhã é dia de trabalho. Ó, dia de aula, né? Dia inteiro de 9 às 17 aí, dia de aula. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Provavelmente amanhã também eu vou entrar ou à noite ou finalzinho da tarde, né? Mas acompanhe a gente aqui todos os dias, até o dia 30. Estamos aqui no Instagram, Rodrigo Matias 7, de mãos levantadas. E depois a gente faz o upload do vídeo nas outras redes. Um abraço. Tchau, tchau.